Bom dia, turma do nono ano. Hoje nós vamos ver, hoje e amanhã, estatística e probabilidade. Então vamos nós. Tabela de frequências. Tem que observar vocês que no nono ano é mais uma introdução à estatística, né? Que vocês vão estudar mesmo estatística no segundo ano do ensino médio. Então vamos lá. Tabela de frequências. A leitura digital possibilita ter contato simultâneo com várias mídias, como vídeo, áudio, imagem e texto. Essa leitura, diferentemente do que acontece com a leitura no papel, possibilita ainda a interação com outros leitores. A fim de conhecer a opinião de seus alunos do nono ano, o professor Fernando realizou uma pesquisa sobre quanto tempo por dia eles passam usando mídias digitais. Em seguida, organizou os dados numa tabela de frequência conforme apresentada a seguir. Então, ele te apresentou a tabela aí, ó. Tempo, frequência acumulada é o FA, frequência relativa é o FR, frequência acumulada relativa, tá lá. Então, até 1 hora, de 1 a 2 horas, de 2 às 3, de 3 ou mais, e total. Muito bem. Então, ele apresentou a tabela. Isso aí é dado. Então, ele diz lá, primeiro, note que alguns espaços na tabela ainda não foram preenchidos, que nem está lá na frequência relativa, né? Faça os cálculos e os preencha. Lembre-se que frequência relativa, é o FR, pode ser calculado por frequência dividido pelo número total, vezes 100%, em que N é o tempo total de ocorrências. Então, vamos lá. Vamos verificar, então. Frequência relativa é a frequência dividida pelo total. Então, vai ficar 14 dividido por 40, vezes 100%, vai dar 35%. Aí vocês vão botar lá, 35%. No B, 12 dividido por 40, vezes 100, vai dar 30%. No C, 10 dividido por 40, vezes 100%, vai dar 25%. E no D, 4 dividido por 40, vezes 100%, que vai dar 10%. Então, você preenche a coluna lá, 35, 30, 25 e 10%. E vocês devem sempre observando, quando somar aqui as frequências relativas, ó, tem que dar o total de 100%. Então, tu confere aqui as somas da porcentagem, ó, tem que dar o total de 100. Aí você confere se acertou ou não. Muito bem. Nas atividades, ó, na primeira, na classe de Valentina, foi feita uma pesquisa sobre o animal de estimação preferido dos alunos. E cada aluno voltou em uma opção, optou por uma opção, né? Observe a tabela com os resultados e realizando os cálculos no caderno complete. Então, ele deu a tabela aqui, ó. Né? 8 cachorros, 6 gatos. Aqui. 8 cachorros, 6 gatos. 4 pássaros, 3 peixes, outro 1 e 3... Total de 25 animais, né? Então, nós vamos calcular a frequência relativa. Lembra como é que calcula? Fizemos anterior? É o produto dividido pelo número total, vezes 100%. Então, 8 dividido por 25 dá 0,32, vezes 100% dá 32%. 6 dividido por 25 dá 0,24, vezes 100% dá 24%. O outro, 4 dividido por 25 dá 0,16, vezes 100% dá 16%. O peixe, 3 dividido por 25 dá 0,12, vezes 100% dá 12%. 1 dividido por 25 dá 0,04, vezes 100% dá 4%. O outro, 3 dividido por 25 dá 0,12, vezes 100% dá 12%. Somando, vocês vão observar que deu os 100%. Aí vamos para o 2, então.
Um site fez uma pesquisa de seus usuários para saber sobre a frequência que realizam as compras online. Então, ele deu a enquete e deu os resultados, né? Então, frequentemente, 3 ou mais vezes. Ele resultou 50%. Raramente, menos de 3 vezes. Ele resultou 37,5%. E não faço compras online, deu 12,5%. Os resultados apresentados são referentes aos 2 dias de pesquisa, nos quais 1.880 pessoas votaram. Com base nesses resultados, calcule a frequência de cada um deles. Então, vai ficar, no primeiro, 50 dividido por 100 vezes 1.880. Então, vai resultar 1.880 vezes 50, deu 94.000 dividido por 100, dá 940. Então, no primeiro deu 840. No segundo, 37,5 vezes 1.880 dividido por 100. Então, 37,5 vezes 1.880 dá 70.500. Divide por 100 dá 705. Então, o segundo deu 705, raramente, né? E o não faço compras online deu 12,5. Então, deu 12,5 vezes 1.880, deu 23.500. Dividido por 100, dá 235. Então, vai dar 235 pessoas, né? Então, deu como resposta 940 pessoas fazem frequentemente, 705 raramente e 235 não faz compra online. No exercício 3, nós temos lá, em um cinema, 4 filmes estão em exposição, né? Vendendo entradas inteiras e meia entradas, vendidas em determinado dia. Então, ele deu a tabela. Então, ele quer a tabela de entradas inteiras e entradas, somando as entradas inteiras e meia entrada, é um total de 200. E aqui o total de frequência relativa de entrada inteira e frequência de meia entrada tem que dar um total de 100%, né? Mas vamos determinar cada uma delas. Então, aqui o primeiro. Todo mundo ama o Mateus. Então, a frequência de entrada inteira vai ficar 20 sobre 200, vezes 100. Então, vai ficar 20 sobre, dá 20 sobre 100, dá 2.200, dá 10%. Então, é 10%. Agora, de meia entrada, vai ficar 30 sobre 200, vezes 100. Então, vai dar 15%. Agora, o Paulo e suas piadas. Vai ficar 23 sobre 200, vezes 100, né? Então, vai dar metade de 23, vai dar 11,5% da parte inteira. De meia entrada, 27 sobre 200, vezes 100. Então, é metade de 27, dá 13,5%. As aventuras de Diane com os dinossauros, vai ficar 3 sobre 200, vezes 100. Então, na metade dá 1,5%. Na meia entrada, 47 sobre 200 vezes 100. Metade de 47 vai dar 23,5%. E o Fatmax dá 28 sobre 200 vezes 100. Vai ficar metade de 28, dá 14%. E meia entrada, 22 sobre 200 vezes 100. Vai dar 11%. E aí vocês têm que o total das percentagens dá os 100%. O exercício 4. Uma escola ganhou 110 ingressos para uma exposição de arte. E ele quer também o quê? Ele quer a frequência acumulada, a frequência relativa e a frequência acumulada relativa. Então, vamos lá. Frequência acumulada. Então, ele deu aqui no 9º ano, 40, né?
Então vai ficar 40. Aí ele vai acumular, ó. 40 mais 60, 100. 100 mais 45, 145. Mais 55, 200. Então a frequência acumulada está lá. Ele iniciou com os 40 mesmo, que dado ali, né? A frequência relativa. Então eu vou fazer 40 sobre 200 vezes 100. Então vai dar 20%. 20%. Aí o outro, 100 sobre 200 dá meio, vezes 100. Mas não é esse aqui, é 60. 60 vezes 200 sobre vezes 100. Deu 30%. O terceiro deu 45 sobre 200 vezes 100, dá 22,5%. E o sexto ano, 55 vezes 100 sobre 200, vai dar 27,5. Então, você vê, a frequência relativa, então, deu 20, 30, 22,5 e 27,5. Você vê que o somatório dá os 100%. Agora, a frequência relativa, a acumulada relativa. Então, ó, 20% mais 30, 50, mais 22,5, 72,5, mais 27,5, deu os 100%. Né? Muito bem. Então está completa a tabela. Então vamos para os intervalos de classe. Os dados a seguir representam as notas finais de 40 alunos no nono ano. Então aqui está embaralhado. 40 notas, então nós vamos colocar em ordem crescente ou decrescente. Vamos botar em ordem crescente. Então ele colocou aqui, ó, em ordem crescente. Ó, as 40 notas embaralhadas ele colocou em ordem crescente. Né? Depois de colocado em ordem crescente, ó, ele formou o que nós chamamos de hall. Hall é a tabela dada por todos os dados. Né? Agora vamos representar esses dados numa tabela de frequência. Como há valores repetidos, não é conveniente criarmos uma linha com cada nota obtida. Assim poderemos ocupar os dados, que é chamado intervalo de classes, diminuindo a quantidade de linhas necessária para organizar os dados na tabela. Inicialmente, vamos calcular o que nós chamamos de amplitude total. O que é amplitude total? É o maior valor menos o inicial. Então, depois que você colocar em ordem crescente, ele começou em 45 e finalizou em 100. Então, eu subtraindo 100 de 45, quer dizer, eu peguei os extremos, ó, o final do inicial, ele achou 55. Isso é o que nós chamamos de amplitude total. Aí, ó, nós vamos determinar, então, a quantidade de intervalos que desejamos e calculamos a amplitude de cada intervalo. Nesse caso, escolhemos 5 intervalos. Escolhemos 5 por quê? Porque 5 é divisor de 55. Então, eu vou dividir em 5 partes para não ficar quebrado. Então, deu 11, né? Então, o intervalo das amplitudes é de 11. Então, observa, nós vamos indicar, ó, o tracinho, ó, como fechado e sem tracinho como aberto. Então, ó, 45 mais 11, né, que é o intervalo, dá 56. Então, eu vou ver, o primeiro intervalo vai ser de 45, inclusive, até 56. Observa, o 56 não tem o tracinho, então eu não considero. É um intervalo aberto. Né? Aí depois, no segundo intervalo, vai ó, iniciar em 56, então há o tracinho lá. Ó, até ó, 56 mais 11, ó, dá 67. O terceiro intervalo vai ser de 67, inclusive, mais 11, vai até 78. O quarto intervalo, de 78 mais 11, até 89. Depois, o quinto intervalo, de 89 mais 11 até os 100. Então, aí estão os 5 intervalos que nós escolhemos, né? Então, ele deu as frequências, então nós contamos lá na tabela, pode conferir, ó. Pode ser até um exercício para vocês verem, ó. De 45 a 56, ó, deu 12 vezes. Então, vocês vão ver na tabela aí, ó, de 45 a 100, você tem 12 frequências
de 45 até 55. 56 não. Do 56 até o 66, que é o 57 aberto, né? Você tem 8. Do 66 ao 78, você tem 9. Do 78 ao 88, você tem 6. E do 89 até o 100, você tem 5. Muito bem. Aí tem as frequências acumuladas. 12, 12 mais 8, 20. 20 mais 9, 29. Mais 9, 35. Mais 5, 40. E aqui as frequências relativas. As frequências relativas, vocês lembram, né? É dividir a frequência pelo total. Então, 12 sobre 40 deu 30%. 8 sobre 40 deu 20%. 9 sobre 40 deu 22,5%. 6 sobre 40 deu 15%. E 5 sobre 40 deu 12,5%. Somando, deu os 100%. A frequência acumulada relativa tem lá 30, mais 20, 50, mais 22,5, 72,5, mais 15, 87,5, mais 12,5 dá os 100%. Tranquilo. Então, vamos para os exercícios. O primeiro, a professora registrou o tempo em minutos em alguns de seus alunos jogando videogame por dia. Então, está lá, 35, aqui já está em ordem crescente, né? Com base nos dados, responda. Qual a amplitude do conjunto dos dados? Então, vai ser o quê? 140 menos 30, que vai dar 110. A amplitude é 110. Se esses dados forem organizados em 5 intervalos de classe, qual a amplitude de cada intervalo? É só dividir 110 por 5. Né? 110 por 5 deu 22. Então, ele vai fazer de 22 em 22. Mas ele não pediu para fazer, então vamos para o segundo exercício. Aí deu uma tabela, ó. Ele deu a tabela já ordenada, que normalmente ele dá tudo embaralhado, vocês têm que ordenar crescentemente. Essa tabela já está bonitinha, né? Já está ordenada, tranquilo. E escolha a quantidade de intervalos e distribua uma tabela a seguir. Se necessário, realize os cálculos no caderno. Mas vamos lá. Primeiro vamos ver quanto dá a amplitude, né? Então, é 559 menos 500. Vai dar 59, né? 559 menos 500, 59. Então, a amplitude total deu 59. Então, vamos ver, é quase 60. Então, vamos fazer de 10 em 10. Fazendo de 10 em 10 a coisa, vamos lá. Então, vai começar em 500 a 510. 510 a 520, 520 a 530, 530 a 540, 540 a 550 e 550 a 560. Mas observa, só a esquerda eu considero, a direita está aberta, não está fechado o intervalo. Né? Então, vamos ver lá. 500 a 509, eu tenho 3. Né? 1, 2, 3. De 510 a 519, eu tenho 2, 511 e 517. De 520 a 530, eu tenho 4. De 530 a 540, eu tenho 3. De 540 a 550, eu tenho 3 também. E de 550 a 560, eu tenho 5. Muito bem, então a frequência está pronta. Aí eu somo. 3 mais 2 mais 4 mais 3 mais 3 mais 5 tem um total de 20, que são os 20 dados que ele deu. A frequência acumulada, eu tenho 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 3, 12, 12 mais 3, 15, 15 mais 5, 20. Agora a frequência relativa, é a frequência dividida pelo total. Então, 3 sobre 20 vezes 100, então deu 15%. Depois, 2 sobre 20 vezes 100, dá 10%. 4 sobre 20 vezes 100, deu 20%. 3 sobre 20 vezes 100, deu 15%. O outro, mesma coisa, 15%. E o outro, 5 sobre 20 vezes 100, dá 25%.
Soma o total, conferiu 100%. Beleza, então está certo. A frequência acumulada relativa, 15%, mais 10, 25, mais 20, 25, mais 15, 60%, mais 15, 75, mais 100%. Então está beleza. Então está tranquilo. O exercício 3. A professora Sônia fez uma pesquisa de sala. Ela saber quantos irmãos cada aluno organizou num hall. Então, ele pegou 20 alunos. Então, teve isso aí. Calcula a amplitude total. A amplitude total é 5. É 5 menos 0. Determine a quantidade de intervalos. Então, a quantidade de intervalos, ele deu 5, então é quase 6. Vou fazer de 3 em 3. Né? Que aqui o ímpeto deu 5, então é quase 6. Então, foi 3 em 3. Então, vou fazer um intervalo de 3. A amplitude de cada intervalo, nós vamos fazer de 2 em 2. Né? Você vai fazer de 2 em 2. Então, vai ter um intervalo, então, o quê? De 0 a 2, de 2 a 4 e de 4 a 6. 3 intervalos, né? De 2 em 2. Então, ele quer saber a frequência. Então, nós vamos ter de 0 a 2. De 0 a 2 tem 10. De 2 a 4 tem 7. E de 4 a 6, 3. Então está a frequência aí. Total de 20. A frequência relativa. Então, 10 sobre 20 deu 50%. 7 sobre 20 deu 35%. E 3 sobre 20 vezes 100 deu 15%. Então, deu tranquilo. Acabou o problema lá. Aí vamos para os gráficos. Dá para sair daí? Deu tempo? Não. Quanto tempo tem?